Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, temos o prazer de estar aqui falando um pouquinho sobre imigração com a nossa querida parceira Liz da Delome. Tudo bom, Liz? Tudo bem, é um prazer sempre participar aqui do seu canal. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Pessoal, elogia demais os vídeos que a gente faz, porque realmente é conteúdo de qualidade. E hoje nós vamos falar para vocês, pessoal, das profissões, né? Então a gente fez toda aquela série sobre o EB2, entramos nos detalhes do visto, né? E hoje a Liz vai conversar com a gente na prática, tá? Como que o visto, o EB2, o NW, ele se relaciona com três profissões. Agora nós temos o profissional de TI. Profissional de TI. Gosto muito assim, eu não gosto de limitar muito a área de TI, tá? Porque se a gente for pensar em TI, a gente pode pensar num desenvolvedor de software, a gente pode pensar num gerente de TI, a gente pode pensar num gerente de segurança da informação, por exemplo, né? Cybersecurity é uma área muito alta. Então, o que a gente está buscando, né? Eu procurei até fazer esses parágrafos falando de uma maneira geral. O que se busca num processo de um profissional da área de TI, tá? Independente da especialidade do profissional, mais importante é pensar na importância dos projetos em que ele participou. Então, assim, pensar em que projetos que você participou que foram relevantes para o seu meio, né? Claro que, assim, às vezes vão ter uns projetos que foram relevantes para a empresa que você trabalhou. O que a gente busca com o EB2 é um algo a mais, é um algo além daquela empresa, né? Certo. Então, se for uma empresa, de repente, um pouco maior, que tem uma presença um pouco, né, mais forte no mercado, a gente pode até, né, pensar numa argumentação um pouco mais eficiente nesse ponto. Mas é interessante sempre você pensar na relevância, né, dos projetos. Procure-se profissionais que tenham participado ou liderado projetos que causaram impacto mais abrangente ou que foram inovadores em termos de método, solução ou impacto gerado. E aí, quando a gente fala nisso, uma coisa que eu gosto de falar muito é que a gente não precisa pensar nos benefícios econômicos apenas gerados por aqueles projetos. Claro que, assim, a parte econômica é interessante, gente, é muito interessante. Então, se você implementou uma solução, por exemplo, na empresa que você trabalhou, ou até trabalhando numa capacidade mais consultiva para algum cliente, e aquele projeto, aquela solução gerou impacto econômico de reduzir custo, aumentar a receita, super bacana, isso aí é um ponto muito positivo. Mas se você não consegue pensar nada nesse, né, com esse impacto econômico, né, especificamente, tente pensar no impacto da própria solução. Então, vamos supor que você implementou um programa que conseguiu tornar os processos daquela empresa que você está atendendo mais eficientes, né, otimizou processos, diminuiu burocracia, por exemplo, ou aumentou a proteção de dados daquela empresa, né, trouxe segurança da informação. Então, inovações tecnológicas, e isso que eu acho muito legal desse ramo, elas sempre trazem algum benefício, né? Sim. Seja ele em termos de agilidade, em termos de otimização, ou em termos até de benefícios econômicos, ou facilitou a sua vida de alguma forma, né? Exato. Então, assim, a gente pode pensar em várias coisas. E aí, passando para o próximo slide, o ponto interessante, né, dos profissionais que trabalham numa capacidade mais consultiva, é interessante você pensar não só nos projetos, mas também nos clientes que você atendeu. Porque às vezes você pode ter a sua consultoria ali pessoal, ou até, né, em empresa e tal, né, você presta consultoria para clientes que são clientes expressivos, são clientes bacanas. Então, é legal a gente colocar no papel assim, qual a importância daquele cliente, né? E até enfatizando o que eu falei antes, ao preparar o currículo para esse processo, você que é profissional de TI, você provavelmente é uma pessoa muito objetiva e muito operacional e muito inteligente, né? E eu acho legal você tentar botar no seu currículo esses detalhes de tudo que você fez, porque se você começa a escrever com um linguajar muito técnico, né? Claro que você pode botar as siglas e tudo mais, mas explica o que significa aquilo. Certo. Coloca os resultados do projeto, o que aquela solução trouxe, o que isso significou para a empresa, qual foi a empresa que você atendeu. Então, vamos lá.
prestei consultoria para a Coca-Cola. Escreve ali sobre a Coca-Cola, nem que seja uma linha, entendeu? Legal. É interessante você dedicar o seu tempo para poder colocar a sua história no papel, tá bom? Muito bom. Muito É basicamente isso que eu tinha escrito aí, que eu acho importante o pessoal pensar. E aí, no próximo slide, a gente vai começar a pensar aqui quais são os tipos de documento que você pode apresentar para evidenciar a sua contribuição. E aí, eu queria parar só um minuto nesse momento para falar uma coisa com vocês. Muita gente vira e fala assim para mim, Liz, por que você está me pedindo tudo isso se eu já coloquei os meus assinantes, vocês já fizeram as cartas de recomendação? Eu tenho a carta de recomendação. Gente, a carta de recomendação, por si só, por mais que seja uma peça extremamente importante no processo, ela não vai evidenciar os seus feitos, né, de maneira isolada, não tem como. A carta está ali para conversar, né, para conversar com outras evidências no processo. Até porque existe essa resistência por parte da imigração, né? Por quê? Porque por mais que eles deem importância às cartas, sim, né? Eu acho que o peso de qualquer carta aqui nos Estados Unidos é muito grande, mas é um parecer de uma pessoa, é um depoimento, né? A gente não tem como acreditar de olhos fechados o que aquela pessoa está dizendo. Como é que eu vou acreditar no que aquela pessoa está dizendo? Usando evidências de apoio. E é por isso que é importante você mostrar o seu dia a dia de trabalho. Liz, mas as informações são confidenciais desses projetos. Eu não tenho relatório, eu não tenho nada. Tá, você não tem uma apresentação de PowerPoint que você usou para apresentar esse projeto, de repente, para o board ou para a sua equipe, sabe? Não tem nenhum outro material que você desenvolveu para apresentar esse projeto? Com certeza tem, né? Tem que fuçar um pouco ali o computador para você achar todo esse material aí do passado e reunir, porque a gente precisa explicar realmente a relevância daquilo. Eu tive um cliente esses dias atrás, né, nessa área de tecnologia, que tinha vários projetos, na verdade tinha muito material publicado sobre os projetos, porque ele trabalhou numa empresa pública de tecnologia no Brasil e as soluções são, né, publicadas no website, são explicadas no website da própria empresa, e também saiu muita notícia na mídia sobre essas soluções, esses softwares que foram criados e tudo mais, né, plataformas online. Então, a gente pegou bastante material sobre o que era aquela solução, que benefício que ela trazia, como é que ela impactou, que outros órgãos ou que outras empresas começaram a adotar aquelas soluções. Então, isso é muito interessante de se pensar. Então, vamos lá, gente, pensando aí na documentação dos profissionais da área de TI, tá? Sem limitar por especialidade, né? Isso aí se adapta a cada especialidade na área de TI. Então, apresentações de PowerPoint explicando cada projeto ou solução desenvolvida. Se tiver os contratos com os clientes, né, é importante mostrar o que nesse contrato, o que a gente quer mostrar através desse contrato, a importância, né, desse cliente que você atendeu, valores de contratos, o objeto do contrato, né, para qual serviço que foi estabelecido ali que seria prestado. Então, isso tudo é legal para criar aquele vínculo. Relatórios e outros documentos, né, como, por exemplo, as atas de reunião, se você tem uma posição um pouco mais de liderança ou executiva, né, numa empresa de tecnologia, e aí naquela reunião se decidir alguma coisa importante, pega aquela ata de reunião, isso aí é bem bacana para a gente. Uma troca de e-mails, uma negociação, né, você está discutindo algum ponto do projeto, ou o projeto terminou, vamos implementar, qualquer coisa que mostre ali o operacional da execução daquele projeto é interessante reunir também, tá? E aí, como eu estava falando até, usando esse exemplo de outro cliente, materiais publicados sobre esse projeto, solução, às vezes sai alguma coisa na mídia, e novamente repito, não precisa ter o seu nome, tanto que tem o nome do projeto, o nome da solução. O projeto tal foi apresentado no evento XYZ, um super congresso da área de tecnologia tal, na América Latina. Tem o nome do seu projeto ali, ou de um projeto que você trouxe alguma contribuição, ainda que indireta, a gente vai usar e vai fazer o link com você através de outras evidências de apoio, tá? Muito bom. Novamente, reconhecimentos, né? Na área de TI é um pouco mais fácil de achar esses reconhecimentos do que na área da aviação, né? Na área dos pilotos. Então, pensar todo tipo de reconhecimento que você já recebeu na sua carreira. Certificado, prêmio, e-mail de elogio, carta de referência, bônus, né? Bônus salarial, promoção, a gente pode usar tudo isso também. Os certificados de participação em eventos, isso é muito legal também para a área de TI. E, como eu falei, as comunicações com potenciais empregadores. Quem bota currículo no LinkedIn,
na área de tecnologia, com certeza é uma pessoa que deve receber milhões de mensagens. Com certeza. Né? Se colocar lá no local, qualquer área aqui nos Estados Unidos, você vai receber com certeza alguma comunicação, porque essa área está muito em alta, os salários são muito bons, entendeu? Então vale a pena. Mesmo que você não queira fazer o processo, gente, tá? Vamos abrir uma exceção aqui. Se você quiser testar o seu currículo, teste o seu currículo botando no LinkedIn, colocando alguma área nos Estados Unidos, que certamente você vai ver que existe uma demanda grande para esse tipo de profissional. É uma área muito em alta e muito bacana, tá? É verdade. Até vou contar um caso aqui, um outro caso, só a título de exemplo. Um cliente que a gente fez no passado, tem um tempinho já, muito bacana, é um empresário na área de tecnologia, né? Tem uma empresa que criou uma solução, um software, que pode ser implementado para qualquer tipo de negócio. É uma solução a nível operacional. Então, assim, se você quiser criar, né, especificações para cada tipo de serviço prestado para sua empresa, você pode criar nessa ferramenta. Então, é uma ferramenta que ela se adapta a diversos tipos de negócio. Existem soluções no mercado brasileiro, no mercado americano, né, vários tipos de plataformas que fazem esse tipo de serviço. Claro, isso aí é uma coisa em alta. Só que qual era o diferencial desse cliente? Ele tinha uma empresa que era de médio porte, não era uma empresa, né, tipo, por exemplo, um Salesforce, vamos pensar aqui. Sim. Não era um Salesforce, era uma empresa de médio porte no Brasil, a nível Brasil. Então, quando você pensar a nível Brasil, a nível médio porte, às vezes você fica querendo se comparar assim, a uma Salesforce, a uma Amazon, e nem sempre, gente, essas pessoas chegar tão longe. É só você pensar assim, o mercado no qual eu atuo, a solução que eu ofereço, qual é a vantagem dela? Por que eu consigo vender essa solução aqui no Brasil? E o grande diferencial desse cliente em específico era justamente poder oferecer uma ferramenta num baixo custo para outros empresários que eram de médio e pequeno porte. De repente, um empresário, né, que tem uma empresa pequena no Brasil, ele não vai conseguir, né, pagar ali, né, a licença de uma ferramenta mensal, de um software mais sofisticado ou mais caro, né, ou mais conhecido. Mas ele pode pagar algo que pode ser muito similar a nível do negócio dele e que tem um custo mais baixo, entendeu? Então, é sempre interessante você pensar assim, que você não precisa ser o maior, o mais bombástico, o empresário, não é isso. Você tem que pensar na vantagem que o seu negócio, ele pode, de repente, oferecer para o mercado, entendeu? E exaltar isso, né? Um argumento, às vezes, por exemplo, eu fico aqui o dia inteiro, né, arquitetando, né, pensando nos argumentos que vou utilizar no processo. Às vezes vem umas ideias malucas, mas que fazem sentido. Então, assim, por exemplo, às vezes eu quero justificar um ponto que a gente vai falar muito quando a gente for conversar sobre empresário, que é a geração de emprego. Fico pensando, como é que o aumento da atividade econômica pode aumentar a geração de emprego? Aí começo a fazer pesquisa de economia para poder usar essa argumentação no processo. Legal. Um argumento muito bacana na área de tecnologia para você pensar é que toda vez que você insere, né, uma solução que é inovadora no mercado, né, as pessoas começam a tomar conhecimento daquela solução e os seus competidores, eles vão querer correr, né, contra o tempo para, de repente, lançar uma coisa melhor, né? Isso aquece a economia, né? Isso gera cada vez mais essa busca de você estar inovando, criando. Então, olha o impacto que você está causando no seu meio. Então, isso aí é só um exemplo que eu estou dando, né, Al, para as pessoas começarem a pensar assim, como é que eu posso gerar um impacto maior no meio? Porque esse é um grande, né, o nosso grande desafio no EB2MW. Eu acho que as pessoas, elas ficam muito presas naquele pensamento de, eu tenho que pensar quem eu sou, né? E sim, você tem que mostrar quem você é, mas também, principalmente, o que você vai fazer, né? O impacto que você causa na sociedade. E, de novo, né? Não é o impacto que você vai causar na sua empresa ou no seu cargo atuando lá. Não, é o impacto que você vai causar na sociedade, seja, né, ali na sua cidade, na sua comunidade ou no seu país, aqui nos Estados Unidos como um todo. Mas as pessoas têm que pensar nisso também.
Às vezes até indiretamente, né? Às vezes até indiretamente. E a gente vai chegar, né, na discussão desse ponto, acho que com diversas áreas aqui que a gente for conversar. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo também, a gente ainda não acabou, mas estamos acabando. Mas eu vou deixar aqui embaixo o contato da Liz, tá? Então a gente já tem vários vídeos com a Liz aqui no canal. Ela é da Delome, é o nosso parceiro oficial aqui no Conquistando a América. Sempre que a gente vai falar de visto, de imigração, de qualquer coisa legal, a gente conta com a presença da Liz aqui. Então, eu vou deixar o e-mail aqui, porque se você tem alguma dúvida, se você quer conversar um pouco sobre a sua experiência, o seu background, e saber se isso pode se enquadrar, né, numa possibilidade de visto, bate um papinho com eles, que eles vão te orientar. E vai ter mais profissão, é isso? Nós vamos falar sobre mais profissões? Vamos, eu estava pensando muito na área da saúde, quando a gente começou a conversar, que eu acho que muita gente da área da saúde também procura, e existe uma dúvida muito grande a respeito da documentação, então pode ser uma área bacana da gente falar aqui. Legal, então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos pedir duas coisas para vocês. Primeira, você curta e comente esse vídeo aqui com a sua área de atuação. O que você faz? Você é um engenheiro? Você é um enfermeiro? Você é um médico, um advogado? Coloca aqui nos comentários qual é a sua atuação. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar aqui no perfil do Instagram da Delome, tá? Nós vamos deixar aqui embaixo direitinho para vocês seguirem. E você vai lá na última postagem e vai falar: oi, Liz, eu vim aqui do vídeo lá do CA e eu sou uma enfermeira, eu sou um engenheiro, não sei o quê. Porque daí a gente vai reunir as mais comentadas e a gente vai trazer aqui para vocês para o próximo vídeo sobre as profissões. Com certeza, acho que essa série vai ser ótima, vai ficar grande para a gente tentar aí falar do máximo de profissões possíveis, porque realmente não existe um limite de profissão para esse tipo de processo, e é o mais interessante, né? Muito bom, excelente. Liz, mais uma vez, obrigado pela sua presença, por esse bate-papo aqui. Na verdade, um vídeo virou uma aula, né? Mas eu acho que o pessoal adorou, porque, de novo, eles podem se relacionar, né, com a sua profissão e tudo mais. E, de novo, fiquem ligados, porque logo, logo tem mais profissão nesse bate-papo com a Liz. Tá bom? Com certeza. Liz, obrigado. E obrigada a você. Até o próximo. Tchau, tchau.